Fala, turma! Estamos aqui mais uma vez para uma aula de Química do terceiro módulo, terceiro ano, uma aula de Química Orgânica. Nessa aula nós iremos estudar sobre a classificação das cadeias carbônicas, tá certo? Na nossa última aula, nós conversamos um pouco sobre o carbono e suas propriedades e a classificação do carbono. Nessa aula nós iremos observar mais de perto como é que as cadeias carbônicas, né, como os átomos de carbono se combinam, né, para formar essas cadeias e como classificá-las, tá certo? Então, prestem muita atenção, tá? Caneta e papel na mão, façam suas anotações, que a gente vai começar agora. Pois bem, nós devemos lembrar, minha gente, que essas cadeias carbônicas nada mais são do que conjuntos de carbonos que ligam-se entre si. Às vezes com elementos diferentes entre eles, mas basicamente uma cadeia carbônica pode se apresentar de várias maneiras, né? Os carbonos eles podem se arranjar de várias maneiras. Bom, nessa tela nós percebemos uma coisa muito importante logo de início quando a gente trabalha com essas cadeias de carbonos. Elas podem ter uma configuração aberta ou fechada, né? Nas cadeias carbônicas abertas, elas apresentam extremidades. Vejam que elas apresentam duas pontinhas ou mais, né? Elas vão conter duas extremidades a mais de duas extremidades, tá certo? Nas cadeias fechadas, nós não temos essas extremidades bem definidas, tá certo? Observem que aqui, né, a cadeia se fecha, ou seja, os carbonos se fecham formando um ciclo. Né? A mesma coisa aqui embaixo. Nós temos 6 átomos de carbono nessa cadeia, claro, junto com os hidrogênios. Nós aprendemos na aula passada que os carbonos e hidrogênios formam assim uma parceria muito forte dentro da química orgânica, né? E que nesse tipo de cadeia carbônica formam-se ciclos de carbono, enquanto que aqui esses ciclos não são formados. Existem ainda, minha gente, cadeias carbônicas mistas, ou seja, cadeias carbônicas que apresentam uma parte fechada e uma parte de sua estrutura aberta. Mas, via de regra, em termos de classificação, elas podem ser abertas ou fechadas, tá certo? Uma coisa importante a ser mencionada aqui é que as cadeias fechadas, né, por formarem ciclos de carbonos, elas também podem ser consideradas cadeias cíclicas. Olha a palavrinha, cadeias cíclicas. São cadeias fechadas, tá certo? Nas cadeias abertas, nós podemos encontrar algumas palavrinhas também que definem essa característica. Não é? A palavra acíclica representa uma cadeia aberta, ok? Então, a cadeia aberta também pode ser chamada de cadeia acíclica, tá certo? Ou seja, cadeia que não é cíclica, a palavra acíclica significa. Ou então, nós podemos encontrar também a palavra alifática. Uma cadeia aberta também pode ser chamada de cadeia alifática. Então, observem essas 4 cadeias carbônicas aqui, minha gente. Né? A primeira cadeia só tem 2 extremidades, que é essa e essa aqui da direita. Essa aqui tem a da esquerda, da direita, essa de baixo, essa mesma coisa e essa mesma coisa. Todas elas são abertas, acíclicas ou alifáticas, tá certo? No caso dessas duas aqui, essas cadeias são fechadas ou cadeias cíclicas, tá certo? Você pode chamar tanto de uma coisa quanto de outra, tá certo? Vamos adiante. Pois bem, as cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas, tudo a mesma coisa, elas se classificam de uma forma um pouco diferente das cadeias fechadas, tá certo? Elas recebem algumas denominações em sua classificação um pouquinho diferente das cadeias fechadas, mas em alguns pontos elas até que são semelhantes, tá bom? Então vejam só. Quanto ao número de extremidades, as cadeias abertas elas podem ser normais, quando apresentam 2 extremidades apenas, tá? 2 extremidades, ou elas podem ser ramificadas,
quando trazem mais de duas extremidades. Olha só, uma extremidade, duas, três extremidades, certo? Apresentou mais de duas extremidades, a cadeia já é considerada uma cadeia ramificada, tá certo? Ela apresenta alguns raminhos aqui. Pois bem, uma coisa importante de se observar nesse caso da classificação de cadeias normais ramificadas é que nas cadeias normais nós encontramos basicamente, na maioria dos casos, apenas carbonos primários e secundários, tá certo? Nas cadeias ramificadas, nós podemos encontrar, além dos carbonos primários e secundários, nós podemos encontrar carbono terciário ou carbono quaternário, tá ok? Se não lembra o que é carbono primário, secundário, terciário ou quaternário, eu sugiro que você assista a aula anterior sobre classificação dos carbonos, tá ok? Vamos adiante. Então, nas cadeias normais, nós temos duas extremidades apenas, e nas ramificadas, nós temos mais de duas extremidades. Aqui, só carbono primário e secundário. Aqui, além de carbono primário e secundário, nós podemos ter um carbono terciário no mínimo ou um quaternário no mínimo, tá certo? Bom, em relação ao tipo de ligação química, né, que une os átomos de carbono, as cadeias podem ser, minha gente, saturadas ou insaturadas. O que é uma cadeia saturada, pessoal? É um tipo de cadeia carbônica onde, entre os átomos de carbono, nós só encontramos ligações simples. Cadeias insaturadas são aquelas que apresentam, no mínimo, ou uma dupla ligação entre os carbonos ou uma tripla ligação entre os carbonos, tá certo? É muito importante que a gente perceba que, por exemplo, nessa situação aqui, nós vemos nitidamente a tripla ligação entre esses dois átomos de carbono. Aqui dá a impressão, né, que essa dupla ligação está entre esse carbono e esse hidrogênio, mas cuidado. Essa forma de representação da estrutura da substância é uma representação simplificada. Esse hidrogênio aqui, ó, ele vai estar ou para cima ou para baixo, tá certo? A representação é que está simplificada. Nunca o hidrogênio pode fazer uma ligação dupla, até mesmo porque nós já estudamos anteriormente que ele só pode fazer uma ligação, tá certo? Muito bem. Notem que essa denominação saturada e insaturada serve para tanto cadeias abertas e fechadas, tá certo? Aqui no exemplo nós temos duas cadeias abertas, tá? E uma fechada aqui, todas saturadas. E aqui também duas cadeias abertas e uma fechada, todas insaturadas. Então, teve no mínimo, pelo menos, uma ligação dupla entre carbonos ou uma tripla, cadeia insaturada. Não importa se é aberta ou se é fechada, tá certo? Vamos adiante. Quanto à presença de heteroátomo, minha gente, o que é um heteroátomo? Deixa eu explicar para vocês o que é um heteroátomo. Gente, veja, heteroátomos são elementos químicos diferentes de carbono, tá? Que encontram-se na cadeia entre eles, ou seja, no meio deles. Quem pode ser heteroátomo aqui, né? Quais são os principais heteroátomos que nós encontramos no estudo de química orgânica? Bom, nós podemos encontrar o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre e o nitrogênio. Observe aqui que nessa cadeia o oxigênio está no meio dos carbonos, entre os carbonos. Quando isso acontece, nós dizemos que a cadeia é heterogênea, porque tem um heteroátomo, tá certo? Outra vez aqui eu chamo a atenção para a gente não confundir, né, a ligação desse oxigênio com este carbono. Ele não está ligado com o hidrogênio. A representação da molécula está simplificada, né, foi resumida. A gente trouxe o hidrogênio para aqui de lado. Mas o oxigênio vai se ligar com esse carbono aqui. Então, quando você encontrar um elemento químico que não seja, né, vamos dizer assim, não seja carbono no meio deles, tá? Hidrogênio não vale, tá?
Porque para ser um heteroátomo, o elemento tem que fazer no mínimo 2 ligações. O hidrogênio só faz uma, tá ok? Então, para ser um heteroátomo, o elemento tem que ser diferente de carbono e estar no meio deles, entre eles, na cadeia carbônica. Bom, se a molécula não apresentar heteroátomos, a molécula vai ser classificada, não é? A cadeia vai ser classificada como uma cadeia homogênea, tá certo? Cadeia homogênea não possui heteroátomo, as heterogêneas possuem heteroátomos, tá bom? Muito bem. Se a cadeia for fechada, a gente também pode chamar ela de homogênea heterogênea. No entanto, existe uma classificação que usa as palavras homocíclica e heterocíclica. Lembre que a cadeia fechada também pode ser chamada de cadeia cíclica, não é verdade? Pois bem, aqui, quando a cadeia fechada não tem heteroátomo, ela é chamada de homocíclica, ou homogênea, como queira. Se a cadeia é fechada, mas possui um heteroátomo, veja que esse oxigênio está entre esses 2 átomos de carbono. Então, quando isso acontece, a gente tem a cadeia como sendo uma cadeia heterocíclica, tá certo? Então, só reiterando o que eu falei agora há pouco. Se tiver heteroátomo, heterogênea, né, se for aberta, e se for fechada, heterocíclica. Se não tiver heteroátomo, vai ser homogênea, tá certo? Com cadeia aberta, e se for de cadeia fechada, se for de cadeia fechada, homocíclica, tá ok? Vamos adiante. Bom, nas cadeias fechadas, né, ou cíclicas, a gente também precisa observar alguns pontos importantes, né? Veja, existe um fenômeno nas cadeias fechadas chamado de aromatização. Não tem a ver com cheiro, tá certo? Embora a gente escute, né, essa palavra aromática ligada à exalação de cheiros, à liberação de odores, de cheiros. Não. No caso da aromatização aqui, o fenômeno é um pouquinho diferente, tá certo? Então, basicamente, as cadeias fechadas elas podem ser sozinhas, classificadas em aromáticas ou não aromáticas. As cadeias não aromáticas, elas são chamadas aqui por outra palavrinha, chamada a palavrinha alicíclica, ok? Então, toda cadeia que é fechada, mas não é aromática, é uma cadeia alicíclica. E aí eu chamo a atenção para uma coisa, porque essas palavrinhas às vezes nos confundem, não é verdade? Veja, a palavra alicíclica é muito parecida com a palavra acíclica. Temos que ter cuidado para não cometer o erro de confundir essas duas palavras. Por quê? A palavra acíclica representa uma cadeia que não é fechada, ou seja, uma cadeia aberta. Já a palavra alicíclica representa uma cadeia fechada que não é aromática. Tá certo? Tenham cuidado, se liguem nessa dica que vocês não irão se perder. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre essas cadeias aromáticas, né? Vocês percebem aqui que as cadeias aromáticas possuem, no caso dessa cadeia, um ou mais grupos benzênicos, ou também chamados de anéis benzênicos, enquanto que as não aromáticas não apresentam isso. Deixa eu falar sobre isso. Bom, para resumir a história em relação ao fenômeno da aromatização, eu gostaria de mostrar para vocês uma das moléculas mais conhecidas, uma das substâncias mais conhecidas da química orgânica, que é a substância benzeno. Ela pode ser representada assim, na sua forma estrutural esquelética, ou pode ser representada assim, na sua forma estrutural de linha. Eu espero que vocês tenham lembrado que na forma de linha os hidrogênios e carbonos não aparecem, só aparecem as linhas. Né? Em cada vérticezinho desse aqui existem carbonos com hidrogênios, tá ok? Bom, minha gente, essa substância é uma substância que não tem cor, ela é incolor, ela pega fogo muito rápido, ela é muito inflamável e tem um odor muito forte e característico. É uma substância que está presente na gasolina, por exemplo, e que é uma substância muito tóxica para o nosso organismo, o organismo humano e da maioria dos animais, se não todos os animais. Tá certo? Pois bem, por que eu estou falando do benzeno? Porque o benzeno é a menor molécula que apresenta o fenômeno da aromatização.
Perceba vocês aqui que esse fenômeno só pode acontecer, basicamente, em estruturas de cadeia fechada, que tenham no mínimo 6 átomos de carbono. Observem aqui os 6 átomos de carbono. E que tenham 3 duplas ligações. Aqui uma dupla ligação, aqui outra dupla ligação e aqui outra dupla ligação. Gente, o que acontece na prática é que essas ligações duplas, elas ficam se alternando, ou seja, elas ficam mudando de lugar. Observe aqui, veja, elas ficam girando, 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 e esse giro gera uma ressonância eletromagnética, o que faz com que essa molécula tenha características muito particulares, tá certo? Então, quando você vê essa bolinha dentro desse hexágono que representa essa estrutura com 6 carbonos, lembre-se, essa molécula é aromática, tá certo? Agora, deixa eu voltar aqui. Para ser aromática, ela precisa ter no mínimo essas 3 duplas ligações. Se tivesse uma dupla só, não seria aromática. Se tivesse 2 duplas, não seria aromática. Só vai ser aromática por conta dessas 3 duplas que ficam, né, se alternando, se movimentando dentro da molécula e gerando essa ressonância, tá certo? Pois bem, então como eu já disse antes, o benzeno é popularmente conhecido com essa estrutura aqui. E esse círculozinho é também conhecido como anel benzênico ou anel aromático, tá certo? Todas as moléculas que contêm esse anel aromático apresentam, né, na realidade, essa ressonância, tá certo? Todas as moléculas que têm o anel benzênico aí são classificadas como cadeias aromáticas, tá bom? E esse anel é o símbolo daquelas 3 duplas ligações que eu mostrei agora há pouco, tá certo? Então vamos lá. As cadeias aromáticas, elas podem ser também classificadas, tá? Quando a gente encontra uma cadeia que é formada só por um anel aromático, a gente diz que essa cadeia é mononuclear, mono de um, tá certo? Quando ela possui mais de um anel aromático, ela é polinuclear, ok? Bom, para as cadeias polinucleares, a gente tem as que têm núcleos, né, isolados, ou seja, os núcleos separados um do outro, e quando a cadeia polinuclear mais os núcleos são coladinhos uns nos outros, a gente diz que os núcleos aqui são condensados, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, gente, essa classificação das cadeias carbônicas, tá? Agora a gente vai responder umas questõezinhas para treinar um pouco disso que já foi visto, ok? Se você ainda tem dúvida, volte esse vídeo, analise com cuidado, pause as partes que você mais teve dificuldade, tá certo? Beleza? Pois bem, vamos lá. Essa questão número 1 diz assim, ó. A acronitrila é utilizada como matéria-prima na obtenção de fibras têxteis e tem fórmula estrutural tal. Bom, é uma substância que é utilizada na indústria de tecidos, tá certo? Bom, a molécula tem essa configuração aqui, ela tem essa estrutura. E aí a questão continua dizendo o seguinte: sua cadeia carbônica pode ser classificada como aberta, alifática, acíclica. Gente, são 3 classificações que são dadas para essa substância. Observe aqui uma coisa interessante. A primeira palavra de cada uma das alternativas é um pouco diferente dependendo da alternativa. A palavra aberta é diferente da alifática, que é diferente da cíclica. Porém, elas correspondem à mesma coisa. Elas são farinha do mesmo saco. Uma cadeia aberta também é chamada de cadeia acíclica ou alifática. Eu falei isso no iniciozinho da explicação sobre a classificação de cadeias, tá certo? Então, essa cadeia aberta é aberta. Vamos começar com a letra A. Ela é uma cadeia saturada? Ora, cadeia saturada é aquela que entre os átomos de carbono só existem ligações simples. Aqui nós vemos uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Então, ela não pode ser uma cadeia saturada. Letra B. Bom, ela é alifática? É. Uma cadeia alifática, cadeia aberta. É heterogênea? Olha,
O nitrogênio, nós encontramos um átomo diferente de carbono aqui, que é o nitrogênio. Tá? Claro que o hidrogênio não conta para essa análise. O nitrogênio pode ser um heteroátomo? Pode. Porém, nesse caso aqui, ele não é. Por quê? Porque ele não está no meio dos carbonos, ele não está entre os átomos de carbono. Ele está fora, praticamente, da cadeia. Então, essa cadeia não é heterogênea, ela é uma cadeia homogênea. Tá certo? O nitrogênio está fora. Beleza? Pois vamos lá. Na letra C, ela é alifática? É alifática. É homogênea? É homogênea, sim. Eu acabei de explicar isso. É insaturada? Olha só, pessoal, a dupla ligação entre os carbonos é insaturada, sim. E aí, a gente observa aqui só os carbonos, né, só a cadeia de carbonos. Ela é uma cadeia aberta, é homogênea e é insaturada por conta dessa dupla. Espero que vocês tenham entendido e a gente passa para a próxima. Olha só essa, cadeia maior. Vamos lá, treinar. O citral, composto de fórmula tal, tem forte sabor de limão e é empregado em alimentos para dar sabor e aromas cítricos. Sua cadeia carbônica é classificada como? Vamos lá? Bom, ela é uma cadeia homogênea ou é uma cadeia heterogênea? Todas as alternativas começam com essa ideia, né? Cadeia homogênea ou heterogênea. Bom, quando é que uma cadeia é homogênea, quando é que ela é heterogênea? É heterogênea se tiver heteroátomo, ok? Aqui, o único átomo diferente de carbono e hidrogênio que a gente acha é o oxigênio. O oxigênio está entre os carbonos, né? Você percebe aqui que o oxigênio não está no meio dos carbonos, não está entre os carbonos. Logo, trata-se de uma cadeia homogênea. Então, só pode ser a letra A, B ou C. É uma cadeia saturada ou insaturada? Olha só, essa dupla entre esse carbono e essa outra dupla nos mostra que essa cadeia é uma cadeia insaturada, tá certo? Essa dupla aqui nos mostra alguma coisa? Não. Por quê? Insaturação é só quando a dupla ou tripla está no meio dos carbonos, tá certo, pessoal? Então, essa é uma cadeia insaturada por conta dessas duas duplas aqui, beleza? Então, ela é homogênea, ela é insaturada, ramificada ou normal? Olha só, tem carbono terciário? Tem carbono quaternário? Pelo menos um terciário só. Se tiver um terciário ou um quaternário, já é, né, ramificada. E aí, né, pessoal, só em olhar essa cadeia dá para perceber alguns ramos, né, saindo de uma estrutura principal. É claro que essa é uma cadeia ramificada. Esse carboninho aqui é um carbono terciário. Veja que ele está ligado a esse da direita e a esse de baixo. Ele, no meio de 3 carbonos, é terciário. Esse outro também é terciário, porque está ligado a esse, tá certo? Então, 2 carbonos terciários. Esse não é terciário, porque ele só está ligado a um carbono. Ele é primário, olha só que interessante. Lembra da aula sobre classificação de carbonos? Então, no mínimo um carbono terciário é uma cadeia ramificada, ok? Então, a cadeia da gente é homogênea, insaturada e ramificada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação da segunda questão, ok? Vamos para a terceira. O linalol, substância isolada do óleo de alfazema, apresenta a seguinte forma estrutural. Olha só, pessoal, a substância básica daquele olhinho de alfazema que a gente usava quando era pequenininho. A mãe da gente usava quando a gente era bebê, né? Algumas mães ainda usam hoje, ainda existe o óleo de alfazema que é usado em perfumes, né? Pois bem, essa cadeia carbônica é classificada como? Olha só, ela é uma cadeia aberta ou fechada, né? Acíclica, alicíclica e agora, pessoal? Bom, acíclica quer dizer que é aberta. Cíclica é fechada, tá bom? Agora veja a palavra acíclica e alicíclica. São diferentes. Uma cadeia alicíclica é uma cadeia que é fechada e não é aromática. Eu falei agora há pouco sobre isso, tá bom? Então, se nós observamos que essa cadeia é uma cadeia aberta, é uma cadeia acíclica ou alifática, só pode ser a letra A, B ou letra E.
tá bom? Bom, mas é uma cadeia normal ou ramificada? O segundo item fala disso. Vamos lá. Novamente, a gente encontra aqui um carbono terciário, porque está ligado a 1, a 2, a 3 carbonos. Esse aqui está ligado a 1, a 2 e a 3 carbonos. São 2 carbonos terciários. Esse não é quaternário, ok? Isso aqui não conta, porque não é carbono, beleza? Então, se uma molécula tem um carbono terciário, no mínimo, ou um quaternário, ela é ramificada. Então, nossa cadeia é acíclica, nossa cadeia é ramificada, saturada ou insaturada. Sacaram a ideia? Isso aqui é insaturação, porque está entre os carbonos, isso aqui também é. Então, a nossa cadeia é insaturada, ok? Homogênea ou heterogênea? E agora? Peguei vocês, não foi? Bom, o oxigênio, que pode ser um heteroátomo, aqui ele não é, porque ele está fora da cadeia. Ele não está entre os carbonos. Ok, pessoal? Beleza? Então, se ele estivesse no meio dos carbonos, entre os carbonos, a cadeia seria heterogênea. Como isso não acontece, na cadeia nós só temos carbonos e ponto final, a nossa cadeia é homogênea. A alternativa correta aí é a alternativa B. Cadeia acíclica, né, cadeia aberta, ramificada, insaturada e homogênea. Beleza? Vamos para essa agora. A estrutura do composto orgânico de fórmula molecular C5H8O, que apresenta cadeia ramificada, insaturada, heterogênea e alicíclica é. Olha só, gente. Uma questão agora que traz a configuração, né, a classificação da cadeia, para a gente marcar qual das 5 cadeias é aquela que satisfaz essa classificação aqui. Bom, primeira coisa que a gente tem que observar é se a cadeia que a gente está procurando é uma cadeia aberta ou fechada, não é? Veja, onde é que existe alguma informação aqui dizendo para a gente se ela é aberta ou fechada? Olha o finalzinho. A questão pede que a nossa cadeia seja alicíclica, ou seja, nós estamos procurando uma cadeia fechada que não é aromática, não é? Se fosse acíclica, seria uma cadeia aberta, mas não é. Cadeia alicíclica, uma cadeia fechada que não é aromática, só pode ser a letra A, olha aqui o ciclo se fechando, ou a letra B, olha aqui o ciclo se fechando, beleza? Essas alternativas C, D e E, todas trazem cadeias abertas, portanto, não é nenhuma delas, ok? Vamos lá. Nossa cadeia tem que ser ramificada. Dessas duas cadeias, onde é que tem carbono terciário, pessoal? Aqui, todo carbono é secundário. Se você observar, esse carbono só está ligado a esse e a esse, então ele é secundário. Esse carbono aqui só está ligado a esse de cima e esse de baixo, portanto ele é secundário, o oxigênio não conta. Esse é secundário, esse é secundário. Ou seja, essa molécula só tem carbono secundário, não tem como ela ser ramificada, portanto a única molécula que resta para a gente é essa aqui. Ela é uma cadeia alicíclica, fechada que não é aromática. Ela é uma cadeia ramificada por conta do carboninho aqui, ó, terciário. Esse carbono está ligado a esse de cima, a esse da direita e a esse da esquerda. Por isso ele é terciário. É uma cadeia insaturada por conta dessa dupla entre esses carbonos e heterogênea por conta desse oxigênio aqui, ó, que agora ele é um heteroátomo. Ele está no meio dos carbonos da cadeia, certo? Então a letra B resume bem isso para a gente. Tá certo? É a alternativa correta dessa questão. E aí, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez por essa nossa aula, por esse acompanhamento. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima. Fiquem com Deus, se cuidem e até lá.